Uma boa noite. Estamos agora começando nossa segunda aula sobre os segredos da criação. Semana passada falamos sobre alguns segredos sobre a criação do mundo, sobre os 6 dias da criação, sobre o Shabat. E hoje iremos falar sobre o início da Parashá Noach, a história de Noach construindo a arca, como que realmente foi essa questão da construção da arca e o porquê realmente que Deus trouxe o dilúvio sobre o mundo. Então, a primeira coisa, todos sabem que Deus trouxe o dilúvio, o Mabul, sobre o mundo por causa dos pecados do homem. Isso a Torá já descreve na semana passada, no final da Parashá Bereshit. A Torá descreve que o homem já começou a perverter, já começou a pecar, e os pecados aumentaram e aumentaram, até o ponto que Deus falou, eu vou zerar a humanidade, porque realmente já chegou ao ponto máximo de quanto que eu poderia aguentar os pecados do homem. E a questão é, qual foi o grande pecado que o homem fez, que deixou Deus dessa forma, perdendo a paciência, realmente querendo destruir toda a humanidade? Então, foram 3 pecados que o homem fez e um que foi o mais grave. Começando com o mais simples, que não é o mais simples, mas foi que o homem fez a idolatria. Adão e Chava foram criados por Deus, eles acreditavam em Deus, obviamente, os seus filhos também, mas depois, na terceira geração, Enosh e as próximas gerações, eles começaram a perverter e pensar que Deus não é o criador do mundo, mesmo que ele seja o criador do mundo, ele já passou a bola para frente, ele já passou realmente essa missão para as constelações, para as estrelas, para os astros, e não é somente Deus quem toca, quem apita no mundo. Então nós devemos servir as estrelas, aos zodíacos, e daí começaram a fazer estátuas e mais deuses, até que eles realmente acabaram abandonando totalmente a fé em Deus um e único. Então isso, Deus falou, como uma coisa como essa pode acontecer? Eu criei eles sabem as bênçãos que acontecia, eles tinham bênçãos na plantação, bênçãos em várias e várias coisas do mundo, e mesmo assim eles negaram a presença divina. A segunda coisa foi promiscuidade, relações proibidas. Era todos os tipos de relações proibidas. Era com homem, era com animal, era entre pais e filhos, todos os tipos de casamentos proibidos, de relações proibidas, o homem ele fez e abusou muito nessa questão. E eles acabaram quebrando ou estragando o DNA humano. E mesmo os animais misturaram entre si. Era o cavalo com o carneiro, e era o jacaré com outra espécie. Todos os animais acabaram se acasalando, se misturando, e gerando mamzerim, e gerando gerações de criaturas, na verdade, totalmente diferente da forma que Deus havia feito e programado eles. Então isso também despertou uma grande fúria perante Deus. Mas o que mais realmente chateou Deus foi o roubo, a roubalheira. Essa não tinha como perdoar. E o roubo foi o que trouxe o decreto no mundo. Deus decretou, eu vou trazer o dilúvio sobre a humanidade exatamente por causa do roubo. Eles tinham tanta malandragem que é incrível, que eu acho que nem hoje em dia existe uma coisa como essa. Por exemplo, eles queriam assaltar a casa do ricão da cidade. Então eles iam lá e se faziam de amigo e iam pintar a parede da casa dele. Só que eles pintavam, eles colocavam um óleo, um azeite
muito perfumado, e dessa forma, de noite, sem tanta dificuldade, eles iam atrás desse cheiro forte e já sabiam qual que era a casa que eles precisavam assaltar. Ok? Eles se faziam de Miguel, de grande amigo, e emprestavam dinheiro para este homem. Ou falavam, posso guardar dinheiro com você? Ah, sim, você é meu grande amigo. E ele ia lá, guardava o dinheiro no cofre, e eles viam onde que ele estava guardando o dinheiro. E simplesmente, de noite, quando que eles iam pegar o dinheiro de volta, era todo o dinheiro deles e mais todo o dinheiro do ricão, estava lá tudo junto. E dessa forma eles rapavam e levavam todo o dinheiro embora. Outra história. Na feira, tinha lá o vendedor, o feirante levando um cesto de frutas para vender na feira, e chega lá 2, 3 malandros e começam a enganar ele, começam a bater um papo com ele, pega, deixa eu experimentar essa fruta, um come mais uma, mais uma, mais uma, e daí eles falam, eu achava que eu ia gostar para comprar, mas está muito caro, ou tô aqui uma moeda, e era uma moeda falsa, e assim levaram, e o pobre coitado chegou na feira com uma cesta cheia de frutas, e ele saía de mão abanando, sem dinheiro, sem frutas, sem nada. E assim era roubalheira atrás de roubalheira. E isso foi o que despertou realmente o decreto para trazer o dilúvio. Porque o mundo foi criado, falo porque a ética dos pais, Rabban Shimon Gamliel fala no capítulo 1, na última Mishnah, o mundo pendura em virtude de 3 coisas. Aladin, ala emet ve ala shalom. A justiça, a verdade e a paz. Como está escrito, administrem a verdade e a justiça pacífica em seus portais. E no momento aqui, estava faltando essas 3 bases. Estava faltando a paz entre os homens, a verdade, que era tudo mentiroso e ladrão, e a justiça, porque não tinha justiça. Se esse pobre que foi assaltado ia até os juízes, eles eram os maiores políticos e ladrões. E ele saía realmente de mão abanando. Então, os 3 pilares que sustentam o mundo estavam corrompidos. Então, Deus falou, então não tem nada mais que sustenta o mundo. O que sustentava o mundo até agora era esses 3 pilares. Esses 3 pilares se foram. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou destruir o mundo. Eu vou voltar o mundo para o Gênesis, como que era antes da construção, da criação do mundo, e dessa forma eu vou começar o mundo zerado com Noah e com seus filhos. Noah, Ish Tzadik, Bedorotav, ele era um homem justo na sua geração. Noah, ele foi a 10ª geração de Adam e Rava. Ele nasceu no ano 1056, e o Talmud, e o Perkei Avot, a ética dos pais também, no capítulo 5, descreve que houve 10 gerações de Noah, de Adam até Noah, para indicar quão grande é a sua paciência. Pois todas essas gerações irritaram-no, Deus, repetidamente, até que ele trouxe sobre eles as águas do dilúvio. Ou seja, o número 10 representa o ciclo completo da existência mundana. Então, Deus esperou com muita paciência para que o homem fizesse tchuvá, para que o homem retornasse a Deus. E não foi isso que aconteceu. Quando que realmente foi uma geração, 2, 3, 10 gerações, é um ciclo perfeito de 10 ligado com as 10 forças da alma, o homem não fez tchuvá, não retornou a Deus, então já era, eu vou destruir o mundo, Deus disse. E naquele ano que Noah nasceu, no momento que Noah nasceu, o nome que foi dado para ele foi Noah. Como a Torá descreve, Noah vem da palavra Zeyenachamenu. Ele vai trazer, na verdade, um alívio e uma paz para o mundo, uma nechamá, um consolo para o mundo que está tão pervertido. Uma das coisas que ele trouxe alívio para o homem
porque até então, desde o pecado do fruto proibido, quando que a terra também foi amaldiçoada, então a terra brotava espinhos e ervas daninhas e era muito difícil arar a terra. Então Noah, ele inventou uma coisa muito importante, o arado. E na hora que ele inventou, ele criou o arado, ele deu alívio para o trabalho na terra. Mas, na verdade, o Noah ele veio trazer também alívio para Deus, porque finalmente chegou alguém aqui que vai me consolar, que vai salvar a humanidade. Parcialmente. Porque ele não salvou a humanidade. Na prática, ele acabou salvando a sua família, seus 3 filhos, suas noras, sua esposa e that's it. A Torá descreve Noah, ele era um justo na sua geração. Que frase que é essa? Na sua geração. Então, sobre isso, tem 2 interpretações dos nossos sábios. Tem aqueles dos nossos sábios que dizem que aqui vem dizer o louvor de Noah. Imagina, ele aqui, numa geração de perversos, de ladrões, de idólatras e de casamentos proibidos, ele conseguiu manter a sua sanidade, ele conseguiu manter o caminho correto. Então, com certeza, ele é um tzadik. Com certeza, ele conseguiu manter a sua santidade. Então, ele é um tzadik gamur, um tzadik total e absoluto, completo. Outros dizem que ele era um tzadik, ele era um justo na sua geração. Na sua geração significa no país de cegos, quem tem um olho é rei. Num país de perversos, num mundo de perversos, quem é justo, ou quem faz o correto, ele é justo, ele é tzadik. Mas se ele tivesse na geração de Abraham, Isaac, Jacob, Moshe e dos outros grandes tzadikim, ele não seria realmente o grande tzadik. Podemos olhar de uma forma, podemos olhar da outra forma, mas na prática, o que está explicado é que Noah, ele era o tzadik na sua geração. Que isso, na verdade, é o grande louvor que podemos falar sobre Noah. Porque ele que iniciou todo o trabalho de fé. Ele que começou a demonstrar para o mundo que existe Deus. Talvez ele não fez tanta propaganda, tanto marketing, mas ele começou a bater nesse martelo. E dele saíram 3 gerações de 3 enormes justos e líderes do nosso povo, que eram pessoas exemplares na fé. Então, Noah, ele começou esse trabalho. Depois de 10 gerações, como falaremos semana que vem, apareceu Abraham Avinu. E Abraham, ele teve que batalhar contra o mundo todo. Ele era Abraham Haivri, o hebreu. O mundo inteiro estava numa margem do rio e ele estava na outra margem. O mundo inteiro acreditava de uma forma e ele acreditava de outra forma. Só Deus um e único. Único monoteísta, o primeiro monoteísta. Mas ele foi contra o mundo. Depois veio Moshe Rabbeinu. E Moshe Rabbeinu, ele não brigou contra o mundo. Ele não foi contra o mundo. Ele trouxe a Torá dentro do mundo. Ele trouxe Deus, divindade, dentro do mundo. E esse é que era o propósito da vida de Moshe Rabbeinu. De trazer a santidade dentro do físico e do material. E depois de algumas gerações veio Davi da Melech, o rei Davi. O rei Davi, ele trouxe a novidade do reino, do reinado. E daí começou a dinastia real da casa do Davi. E o propósito dele foi de não somente trazer Deus e a santidade para dentro do mundo, mas sim de elevar o mundo, elevar o material físico para a espiritualidade. Então, Noah, na verdade, ele tem o seu grande louvor. Ele era um tzadik? Sim. Para a geração dele, ele era o enorme, o maior tzadik que poderia haver. E ele começou a trazer esse ponto da fé para dentro do mundo e para as próximas gerações, para esses 3 grandes líderes que mencionamos agora. Mas, por outro lado, tem um desprezo, que ele não rezou pela sua geração. Ele deveria, na verdade, rezar pela geração. Ele deveria jejuar pela geração. Ele deveria trazer sacrifícios e oferendas para Deus, como que Adão, Caim e Abel trouxeram sacrifícios para Deus, e como que ele próprio também trouxe após o dilúvio. E a falha dele foi que ele trouxe o sacrifício
somente após o dilúvio. Ele deveria ter trazido esse sacrifício a Deus antes do dilúvio, pedindo perdão a Deus pelo pecado do homem, mas ele não fez isso. Ele deveria ter aprendido ou ter feito como que Abraham fez por Sodoma e Gomorra, que eram homens terríveis também, que trouxeram a fúria perante Deus. Mas Abraham, ele rezou e tentou barganhar com Deus para perdoar o povo de Sodoma, até que não tinha mais chance. Noé, ele não pediu nada. Ele ficou lá 120 anos montando a arca. Se alguém perguntava para ele, ele falava, olha, Deus falou que vai trazer um dilúvio sobre o mundo. Mas ele não era um marqueteiro. Ele não foi na rua tentar aproximar pessoas. Ele não foi tentar difundir o monoteísmo e a fé em Deus e o caminho correto da justiça e da verdade e da paz. Ele não fez isso. Ele ficou na dele. E por isso, que também é um desprezo na sua geração, porque é um país de cegos, um mundo de perversos, aí sim ele é considerado um tzadik. Mas se ele tivesse em outra geração, ele não seria um tzadik. E aqui fica a lição para a nossa vida. Não basta você se preocupar com seu próprio umbigo. Ou você se preocupar com a sua esposa, com seus filhos, com seu cônjuge, com a sua família mais próxima, para que eles possam seguir o caminho da justiça, da verdade, da paz, o caminho de Torá e de mitzvot, o caminho da fé em Deus. Não basta você se preocupar consigo mesmo e com a sua família mais próxima, porque senão é um desprezo. Que você deveria aprender da falha de Noé e aprender a aproximar cada e qualquer pessoa. Se tem um irmão teu, uma pessoa próxima que está precisando de uma ajuda para se aproximar mais de Torá e de mitzvot, de ter mais fé, de se aproximar mais da sinagoga, você tem essa obrigação. A obrigação de difundir Torá e mitzvot para todas as pessoas que te cercam. Ou mesmo pessoas afastadas, pessoas desconhecidas. Essa é a nossa obrigação, de aproximar e ensinar a todos a fé em Deus. E assim, quando Noé ele tinha 480 anos, Deus se revelou para Noé e falou para ele, Noé, realmente não aguento mais essa humanidade e nem os animais, eu vou destruir o mundo. Mas eu vou destruir o mundo daqui 120 anos. Daqui 120 anos. Tem chão pela frente. E você precisa construir uma arca com propósito para salvar você e aqueles que realmente fizerem chuvá, se arrependerem, que eles vão entrar nessa arca, porque o resto da humanidade será destruído. Você precisa viajar até Bagdad, porque ali tem uma madeira especial, atzei gofer, a madeira de gofer, que era uma madeira forte, rígida, grande, para você poder construir uma arca que possa aguentar o dilúvio, com tudo que vai vir junto com o dilúvio. E daí Noé ele constrói uma arca de 300 cúbitos por 50 de largura e 30 cúbitos de altura. Mais ou menos seria um cúbito é meio metro. Então, aproximadamente seria 150 metros de comprimento por 25 de largura, quer dizer, uma salsicha, né, muito longa, muito comprida, e 15 metros de altura. Ou seja, 3 andares, cada andar com pé direito de 5 metros. E nesta arca você deve construir quartos e salas para acomodar você, a sua família e todos centenas e centenas de espécies de animais. Cada andar, fazendo um cálculo aproximado, tinha 3.750 metros quadrados. Quantas salas ele fez em cada andar? Tem uma discussão entre os sábios no Talmud. Rabi Uda disse que ele construiu 120 salas por andar, cada sala de 10 por 10 cúbitos,
5 metros por 5 metros, 25 metros quadrados, né? Uma sala pequena. Ou seja, 120 salas por andar, 360 salas ou quartos em toda a arca. Então, bastante. Só que Rabi Nechemia, ele fala que, na verdade, as salas eram menores, de 6 por 6 cúbitos, 3 metros por 3 metros, 9 metros quadrados. Dessa forma, ele construiu 300 salas em cada andar, ou seja, 900 salas. Daí, talvez, podemos entender um pouquinho mais como que ele acomodou todas as espécies, cada espécie separadamente. E Hashem falou para ele, Tzohar Tzatzela Teiva. Você precisa fazer um Tzohar. Tzohar tem explicações sobre isso. Ou que era uma clarabóia, que era uma janela que ficava em cima da arca, ou que era uma pedra preciosa com mais luz, uma pedra preciosa que pudesse realmente iluminar dentro da arca. É interessante. Será que foi só isso que iluminou a arca? Será que só uma clarabóia, que era uma pedra preciosa, mágica, que iluminava? Se nós temos aqui 360 salas ou 900 salas, é impossível que uma pedra ilumine. E foi só isso que Deus ordenou para ele. O Rebbe explica que, na verdade, a Torá não descreve, ou Deus não ordenou a Noah todos os mínimos detalhes, ou detalhes banais, óbvios, que você precisa para construir uma arca. Aliás, foi a primeira arca, o primeiro barco da humanidade. Então, obviamente que ele colocou janela em cada uma dessas centenas de salas. E, obviamente, que ele construiu uma porta para cada andar. E, obviamente, que ele colocou velas, que vela já existia o fogo, ele colocou uma vela, uma lamparina em cada corredor, em cada sala, para poder realmente conseguir iluminar essa arca durante todo o dilúvio. Se você começa a fazer o cálculo, existe, na verdade, o Talmud escreve que existem 365 tipos de répteis e vermes. Já são aqui um número enorme. Porque de todos os animais puros significa animais que futuramente seriam kasher, que a Torá descreveria como animal kasher. Daqui já vemos que Noah, ele sabia toda a Torá, mesmo que a Torá não foi otorgada, mas ele tinha um contato com Deus. Ele conhecia toda a Torá. Então ele já sabia o que significava um animal kasher. Então, de todos os animais kasher, ele levou 7 pares, e dos animais não kasher, um par, um macho e uma fêmea. Agora, se você tem 365 só dos répteis, e depois mais 120 tipos, espécies de aves, e depois os mamíferos, dizem que até os demônios entraram lá dentro. E ele levou mudas e mudas, uma muda, um vasinho de cada tipo de planta. Se o mundo seria destruído, ele precisava guardar uma semente, uma planta, uma muda de cada espécie. E aqui tem Noah, seus filhos, suas noras, e eram 3 andares. O primeiro andar ficou Noah e a sua família. O segundo andar, os animais. E o terceiro andar, para o lixo, para a comida também. Então você tinha aqui um andar para todas essas centenas e centenas de espécies de animais. Como? Fisicamente. Que sejam 300 quartos, que sejam 900 quartos. Como coube fisicamente todos esses tipos de animais? Você tem aqui 14 vacas, 7 vacas e 7 bois. Você tem 2 elefantes, você tem 2 girafas. Não, girafa não, você tem 14 girafas, porque a girafa é kasher. Daí você tem 7 carneiros, e as 7 ovelhas, e 7 bodes, e 7 cabras, assim por diante. Como que fisicamente couberam
todas essas espécies dentro da arca. Então, na verdade, isso foi um grande milagre. Um milagre que Deus ele fez. Fisicamente não ia caber, mas ele fez um milagre que todos conseguiram caber lá dentro. Ele precisou, na verdade, comida, reunir, juntar comida para si, seus filhos, para um ano. Não tinha enlatados na época, não tinha cápsula para astronauta. Como que coube tanta comida para ele? Já não dá para entender. E como que a comida dele não apodreceu? E aqui mais ainda você tem a comida para todos os tipos de animais. Como queria saber? Qual tipo de comida para cada animal? A primeira coisa, como que durou todo esse tempo dentro de uma arca fechada, sem ventilação? Mais um milagre. Tá bom? Eles comeram pouco, era o suficiente para eles sobreviver lá dentro? Tudo bem. E o leão? O que comeu durante um ano? O que o leão comeu durante um ano? O leão come carne. Então Deus fez um milagre para que o leão ficasse mais manso. Ele comeu também verdurinhas, plantinhas durante um ano. Se já é milagre, por que Deus não fez um outro milagre? Faça uma arca menor, mais enxuta, já vai ser um milagre de qualquer forma, e coloca todo mundo lá dentro. Por que ele teve que construir durante 120 anos uma arca desse tamanho, se já seria um milagre do começo ao fim? Então, aqui nós temos mais uma lição para a nossa vida. Uma lição para a nossa vida que nós não podemos nos apoiar em milagres. En somchim alanes. Em milagres, nós não podemos nos apoiar. O que quer dizer isso? Nós precisamos fazer tudo na nossa vida baseado nos caminhos naturais, nos caminhos da natureza. Deus criou o homem dentro da terra, dentro da natureza, dos caminhos do dia a dia. Então, eu não posso me apoiar no milagre. Eu preciso trabalhar, preciso casar, preciso ter filhos, preciso cuidar da saúde, preciso ir no médico. Eu preciso realmente seguir os caminhos naturais. Se for necessário um milagre, eu acredito em Deus, com certeza que ele vai fazer esse milagre. Mas desde o começo eu preciso fazer a minha parte para que seja tudo do caminho natural. Então Deus ordenou para Noé para que ele fizesse tudo da forma natural, construiu uma arca, ele foi lá, quebrou cabeça um ano, cortou a lenha, montou, pregou, parafusou, colocou piche por dentro, por fora, para que não entrasse a água. Ele fez tudo da forma correta. Colocou janela, colocou velas, pegou comida, pegou os animais. Agora, eu fiz o meu máximo. E Deus faz a parte dele. Até aqui eu consigo fazer. Mais do que isso, fica na mão de Deus. E isso é lição para a nossa vida também. Nós precisamos fazer o melhor, o máximo, e o resto que Deus precisa fazer, deixa que ele faça. Mas eu vou seguir os caminhos naturais. Eu não posso realmente me apoiar em milagre na minha vida. Noé vira para Deus, ele fala, Hashem, da onde que eu tenho a força, o poder de reunir, de juntar todos os animais do mundo. Todas as espécies. Dos animais puros, animais impuros, que todos venham até aqui. Eu vou sair caçando os animais? É impossível. Eles vão me atacar. Como que realmente eu vou conseguir lidar com isso? Ele não tinha um curso de veterinária, ele não sabia quais são as espécies que existem, ele não sabia a comida para cada animal que precisava comer, ele não sabia como lidar com cada um deles. Então Deus enviou dos céus, enviou anjos, os anjos responsáveis por cada espécie. Como falamos na outra aula, que cada planta tem um anjo, tem um astro responsável por ele, e cada espécie, cada animal também tem um anjo, um astro, certo? Uma energia espiritual responsável por ela. Então Deus enviou esses anjos para ajudarem o Noé, para ele fazer esse trabalho tão árduo, tão complexo. E Hashem deu para Noé também uma sabedoria extra.
uma sabedoria para que ele soubesse escolher a ração para cada espécie e espécie. Para cada tipo de animal, para cada passarinho tem uma outra comida. Para cada mamífero, uma outra comida. E assim por diante. Para cada réptil, uma outra comida. E o trabalho foi difícil. Ele trabalhou lá durante um ano, 24/7, 24 horas, 7 dias por semana, durante 365 dias, que foi o tempo que ele ficou na água. A tal ponto que descreve o Medrash que Noach ele saiu da arca mancando. Mancando. Ele saiu da arca suspirando, exausto, morto, cansadíssimo. E ele saiu da arca cuspindo sangue de tanto trabalho que ele teve. Ele não dormiu uma noite. Um dia ele não abaixou a cabeça. E como a Torá descreve na saída do Noach da arca, vai shaer ach Noach. Sobrou somente Noach. Ach Noach. Ach, para nossos sábios, você pode dividir em duas letras. Aleph e Chaf. Aleph vem da palavra Icher, Arié. Icher atrasou, Arié para o leão. Chaf, Quixó. Quixó. Ele deu para ele uma patada. Ou seja, uma vez. Noach, ele atrasou a comida para o leão. Ele estava lá muito ocupado, dando a comida para o hipopótamo e para o elefante e para a girafa. Ele acabou atrasando trazer a comida para o leão. O leão ficou furioso, ele estava morrendo de fome, a gente sabe que a gente não pode brincar com o leão. O leão deu uma patada no Noach, deu uma patada forte nele, e por isso que ele saiu da arca mancando. Vamos só analisar aqui esse leão. Esse leão era o único leão da arca, porque é um animal impuro, um animal não kasher. Se ele entrou na arca, significa que ele foi escolhido a dedo por Deus. Primeiramente, ele não misturou a sua espécie, não teve uma relação com uma outra espécie. E Deus selecionou ele para que ele entrasse na arca. Ok? Então, ele era um rei, ele era um animal muito especial. E aqui é o rei leão, que é o rei de todas as criaturas. A cobra não é mais o rei das espécies, dos animais, agora virou o rei leão. Leãozinho, eu tenho uma pergunta para você. Por que você bateu no Noah? Que negócio é esse? Você é mal educado? Você é mal agradecido? Você foi salvo por Deus. Noah te dá comida manhã, tarde e noite, te dá carinho, te dá tudo que você precisa. Uma vez ele atrasou aqui e você vai lá e dá uma patada nele e Noah sai sangrando e mancando da arca? E a pergunta é outra. Noah estava lá com 3 filhos. Shem, Ham e Yafet. E eles cumpriam a mitzvah, o preceito de respeitar os pais. Com certeza eles estavam ajudando também o pai esse tempo todo. Eles eram muito mais jovens. Noah aqui já tinha 600 anos. Eles tinham lá menos que 100 anos. E por que eles não cuidaram do leão? Por que eles deixaram dar o velho lá de 600 anos cuidando do leão, o animal mais perigoso? Mas, na verdade, Deus deu essa missão para o Noah, que era o homem mais importante do mundo, mais justo, que estava lá dentro da arca, para cuidar também deste animal tão especial, que era o leão. Mas por que o Noah apanhou? Fala a Torá, nossos sábios descrevem, Hen tzadik ba'aretz yeshulam. O tzadik, o justo na terra, ele paga pelos seus pecados. Ele teve seus pecados, ele não tinha uma fé absoluta em Deus. Então, pelo bem de Noah, ele apanhou neste mundo, para não apanhar no mundo vindouro. Ele pagou aqui para não pagar lá. É mais fácil pagar pelas nossas transgressões aqui embaixo do que pagar lá em cima, do que pagar no mundo vindouro, na outra vida, no mundo da verdade. Só que nunca parou de trabalhar. Ele apanhou, não dormiu, saiu mancando,
mas ele, durante o ano todo, ele estava lá, assobiando, cantando, cantarolando, feliz pela missão que ele tinha aqui. Feliz que ele foi salvo desse holocausto. Aliás, tem um áudio meu no meu podcast, no meu SoundCloud, ligando o dilúvio com o holocausto, algo muito interessante, uma lição para a nossa vida. Mas a mensagem que nós levamos para a nossa vida disso tudo. Não reclame. Não reclame das dificuldades. Não reclame que você perdeu o trabalho, ou que você não ganha tão bem, ou que tem problemas, que tem dificuldades na sua vida. Você não chega nos pés do que Noah fez durante o ano. Nós não chegamos nos pés do que nossos antepassados sofreram no holocausto, ou os nossos irmãos sofreram no holocausto, ou que nossos amigos sofrem até hoje com tantos problemas. Eu sou sorteado, que eu fui salvo, que eu tenho uma família, que eu tenho saúde, que eu tenho trabalho. Be happy, fique feliz. Só tem para agradecer a Hashem por todas as brachot. Não reclame. Continue trabalhando. Nunca se aposente, como o Kureb nos ensinou. Nunca se aposente. Continue trabalhando. Apanhou, levou uma rasteira, levante de cabeça erguida e continue trabalhando. E uma segunda lição dessa história, você deve se preocupar em ajudar o seu irmão, e no caso de Noah, era todos os animais também, mas você tem que ajudar o teu irmão em tudo que ele precise, em tudo que for necessário, mas não amanhã, sem atrasar um instante. Se você pode fazer isso hoje, não deixe para amanhã. Se ele está esperando a tua ajuda hoje, uma boa palavra, uma ajuda financeira, um abraço, um beijo, dê hoje e não deixe para amanhã, porque senão você pode apanhar. Faça hoje. Quando a Torá descreve os animais que Noah levou para a arca, a Torá descreve os animais puros, 7 de cada, 7 pares, e dos animais que não são puros, ele levou 1 de cada espécie. A Torá poderia simplesmente escrever os animais impuros. Porque a Torá fala os animais que não são puros. Abeimá asher einena tehorá. A Torá não gasta uma letra em vão. Porque a Torá realmente descreve os animais que não são puros. Porque a Torá aqui quer nos ensinar uma lição de vida. Uma lição como que nós devemos enxergar cada pessoa positivamente. Não fale que ele é impuro. Não fale que ela é feia. Fale que ela não é tão bonitinha. Não fale que ele é ignorante. Ele não é tão inteligente. Cuide da sua fala. Cuide da forma que você enxerga as pessoas. Cuide da forma que você pensa sobre as outras pessoas. Porque o mundo é um espelho. E também sobre isso, acabei de gravar no meu podcast uma aula sobre isso. Que o mundo é um espelho. Então, cuidado da forma que você enxerga e fala sobre as outras pessoas. Finalmente chegou a data do dilúvio. Só que Deus fala para Noah, vamos esperar aqui mais 7 dias. 7 dias de luto pelo falecimento do grande tzadik da geração anterior. Metushelach, Matusalém, o homem que teve a vida mais longa, que viveu quantos anos? 969. 969 anos. É um tzadik enorme, uma pessoa maravilhosa, pessoa amada por Deus. E ele faleceu. E não é justo que ele visse um dilúvio. Não é justo que ele sofresse vindo o mundo sendo destruído, seus descendentes morrendo. Então Deus esperou uma semana pelo luto, em honra, em respeito ao Metushelach, e só depois que começou o dilúvio. Se as pessoas tivessem sentado de luto pelo falecimento de Metushelach, se as pessoas tivessem sofrido pelo falecimento dele, isso teria anulado o decreto. E a prova disso é que no 7º dia do Shiva, do falecimento do Metushelach, começou a chover forte, começou o dilúvio, a água começou a subir, só que chegou só até o pescoço.
E a água parou no pescoço das pessoas. E assim o mundo continuou. Deus fez isso para que as pessoas se tocassem que isso é pelo mérito de Metushelach. E que Deus existe. E que se eles fizessem chuva, se eles retornassem, ainda dava chance de retornar a Deus e de salvar a humanidade. Só que ninguém fez isso. Somente Noah entrou na arca. Nunca deixa para amanhã para fazer chuva. Nunca deixe para amanhã para voltar para Hashem. Aproveite cada momento para você voltar para Hashem. Só que Noah, ele não tinha a emuná, a fé, a convicção total e absoluta em Deus. E por isso, que mesmo Noah, ele só entrou na arca quando que ele foi forçado pelas águas do dilúvio para entrar na arca. Ele só entrou mipnei me'amabur, por causa das águas do Mabur que empurraram ele para dentro, só aí que ele entrou. Ele foi o último a entrar, a família já entrou, os animais já entraram, ele foi o último. Por um lado, você pode falar também negativamente sobre Noah. Mas, por outro lado, esse é o grande elogio de Noah. Ele tinha dúvida, talvez ainda as pessoas façam chuva. Talvez as pessoas voltem a Deus, as pessoas peçam perdão a Deus. Porque Hashem, Rahamim, Hashem, ele tem tanta compaixão, ele tem tanta misericórdia. Com certeza ele vai perdoar se as pessoas voltarem a ele. Então ele estava lá até o último segundo esperando que as pessoas talvez voltassem a Hashem. E a grande pergunta que fica, será que o Mabur foi um castigo? Ou será que o Mabur veio somente para castigar o homem? Castigar a humanidade? Ou tem uma razão mais profunda? Algo mais positivo? Será que Deus veio aqui só como um perverso para destruir o homem que ele acabou de construir, acabou de montar, acabou de criar? E como está escrito no final da paraxá anterior, que Deus ele se arrependeu de ter criado o homem. Como assim que Deus se arrepende? Quem é Deus para se arrepender? Na verdade, nós podemos enxergar isso de duas formas. A forma pelo ângulo do mundo, pelo ponto de vista de baixo para cima, da forma que o mundo enxerga, que o ser humano enxerga, no nível das criaturas, então, realmente, o homem pecou, o homem roubou, o homem fez tudo de errado contra Deus, então eles mereciam esse castigo. Mas perante Deus, no ponto de vista de Deus, será que o propósito era simplesmente castigar, matar, destruir, acabar com todo mundo? Ou será que ele tinha uma intenção mais profunda? Ou será que ele tinha aqui uma kavaná, um pensamento mais elevado, mais digno, para que realmente ele fizesse algo como o dilúvio? É explicado na mística, na Hassidut, que sim, existe essa visão superior, essa visão mais profunda, que o Mabul, ele veio para o mundo como uma mikve que nós mergulhamos, é água de chuva, ou que é água de fonte, que são águas para trazer pureza ao homem, à mulher judia. O propósito da mikve é trazer pureza. Se a pessoa está impura, ela vai na mikve, dependendo da situação, e ela acaba trazendo uma pureza para si só, para si mesma. Só que existe um outro tipo de mikve. Uma mikve que os homens vão diariamente para trazer uma pureza maior. Ou principalmente se a gente falar sobre a mikve que o Kohen Gadol, sumo sacerdote, fazia no templo, no Beit HaMikdash, no dia do Yom Kippur. Ele ia no Beit HaMikdash, na mikve, várias e várias vezes. Primeira coisa, ele já estava afastado de qualquer tipo de impureza durante o ano todo. Ele já estava separado da esposa durante uma semana. E ele já fez várias e várias mikvas. Digamos que ele tinha uma impureza. Mas todas as próximas mikvaot que ele imergiu, não era uma questão de purificação.
porque ele já estava puro. Era simplesmente uma questão de aumentar na sua purificação. Era uma elevação na santidade. Ele teve um upgrade maior naquilo que ele já estava antes. Ele já estava no nível X, agora ele foi para o nível 2x, 3x de pureza, de santidade espiritual. E, na verdade, o dilúvio demorou 40 dias e 40 noites, que é exatamente a quantia que precisa de água que precisa ter dentro da mikve. 40 CA, é uma medida antiga, 40 CA de água na mikve, 40 dias de dilúvio. Ou seja, o propósito do dilúvio não foi destruir a humanidade, castigar, matar, e sim elevar todos para um nível mais elevado. Como Maimônides do Rambam, ele descreve, ele chama a água do dilúvio como Mei Hadat Atahor, as águas do conhecimento puro, as águas do puro conhecimento, do conhecimento puro. Ou seja, na hora que a pessoa ela entra na mikve, ela precisa entrar totalmente, todo o cabelo, todos os órgãos do corpo, nenhum dedinho pode ficar para fora, senão não valeu a purificação, não valeu a mikve. A pessoa ela está imersa na água, e na hora que ela está mergulhada dentro da água, ela, na verdade, se você enxerga por cima, alguém que mergulhou no mar, você não vê a pessoa que está mergulhando, você não vê os peixes de cima da água, porque ali ele está num bitul, numa anulação, ou numa submissão total perante Deus. A pessoa que ela mergulha na mikve, ela está, na verdade, absorvendo essa santidade para si. E desaparecendo do plano. Ela está mergulhando e desaparecendo ou tirando a sua existência, a sua pessoa, o seu ego, o seu orgulho. Então, sim, o Mabul veio destruir o mundo. Mas o Mabul, o dilúvio veio destruir o orgulho humano. Ele veio destruir o ego do ser humano, o pecado do homem, a transgressão, a perversidade que o homem tinha dentro de si. Veio anular esse materialismo, veio anular os prazeres mundanos, físicos que o homem tinha, e por isso que ele pecou tanto. Ele veio, na verdade, transformar e elevar esse sentimento e esse comportamento para que seja realmente algo muito mais elevado. E esse que, na verdade, é o nosso grande desejo. O nosso grande desejo é que nós possamos chegar nesse momento tão elevado. O segundo dilúvio. Sim, o dilúvio da era messiânica. Mashiach. Quando Mashiach chegar, o mundo vai estar inundado de água. Está escrito: o Malach haaretz de'at Hashem kamayim layam mechassim. O Malach haaretz, a terra estará plena, cheia, encharcada de conhecimento de Deus. Da mesma forma que a água cobre o oceano, o mundo vai estar coberto de sabedoria, de conhecimento de Deus, e que isso realmente seja muito, muito em breve, que a gente possa se aprofundar mais no conhecer em Deus, na mística, na Hassidut, e assim aproximaremos esse momento tão sagrado, a vinda do Mashiach, que seja muito em breve, se Deus quiser.